Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, é o seguinte. Estão vendo um maçarico com a cabeça estourada, tá certo? E o que acontece? É normal, o cliente compra um maçarico novo, né? Usa lá, tá 2 meses e pouco usando o maçarico. E aí acontece essa explosão aqui. Então o cliente, ele solicita, vamos dizer, a garantia do material, né? Então tá ok. Então a gente aciona o fabricante para fazer o laudo técnico do acontecimento, para a gente poder responder se vai dar garantia ou não vai dar garantia do equipamento. Por quê? Porque garantia é contra defeitos de fabricação, né? Então quando é problema, isso é para qualquer coisa que você comprar um liquidificador, é assim, ele é garantia se for por defeito de fabricação, vício oculto, né? Ou defeito de fábrica. Mas de toda sorte, obviamente, você nunca vai dar uma resposta sem uma análise técnica. Então, legal, fizemos a análise técnica e a resposta do técnico está aqui agora. Vamos lá. Walter, por que esse maçarico aqui teve esse problema desse engolir e explodiu a cabeça dessa maneira? Na primeira avaliação, a gente já procura verificar a condição que está esse equipamento. E no primeiro análise, a gente notou que o bico está totalmente entupido, fazendo com que o gás queimasse na cabeça, havendo uma explosão com excesso de gás lá dentro. Segura aqui para mim, Walter, por favor, o microfone. Isso, vamos fotografar O engolimento do fogo, então, o entupimento do bico está já constatado por essa primeira. Visualmente aqui você já. a primeira avaliação. É. Depois tem que fazer do resto também. E essa questão do bico estar entupido desse jeito assim, por quais são na operação ali, o que o cara faz para entupir o bico desse jeito, Walter? O que ele pode fazer para evitar também? Provavelmente trabalhando muito próximo da chapa, fazendo com que o ar existente ali traz para dentro do bico, entupindo com as fagulhas dessa chapa ou desse equipamento que o cara esteja cortando, entendeu? Tá certo. Você tinha observado também, Walter, a questão até dessa coloração diferenciada aqui da cabeça aqui, isso evidencia o que aí? Isso porque já houve a queima do gás na própria cabeça, vai aquecendo e vai deteriorando a pintura externa do equipamento, provando de que houve uma sobrecarga de gases dentro da cabeça queimando, que até aconteceu do superaquecimento dessa cabeça, havendo a explosão desta, porque era o único sentido do gás sair de dentro do equipamento. Ô, Walter, o que você recomenda então para o pessoal que opera com maçarico de corte observar aí antes de acontecer e para poder evitar aí uma situação de explosão dessa daí, porque deve ser um sustinho mais ou menos, né, quando acontece. Provavelmente o barulho foi grande, porque a explosão aí, para romper toda essa camada de latão que tem nessa cabeça aí, é porque o acidente foi muito feio. E o que ele pode fazer para evitar isso daí, Walter? Procurar, primeira coisa, verificar o tipo de serviço que se vai fazer e o tipo de equipamento que se vai usar. Porque às vezes a gente até diz assim, um carro guia protegendo esse bico seria importante para que não acontecesse de trabalhar muito próximo da chapa, evitando com que houvesse o entupimento desse bico e o calor muito quente próximo da cabeça desse maçarico. Tá legal, Walter. Eu agradeço então pela sua explicação. E é isso aí. Se tiver dúvida aí, é só mandar para nós que a gente procura explicar. Pode falar, Walter. Tem um outro detalhe também. No fato dessa operação, o que também parece que aconteceu aí, o cara, além de trabalhar próximo da chapa, ó, estando cortando ela, ele também encostou esse bico na própria chapa. Porque nesse caso também existe interrompimento da passagem da queima voltando para dentro da máquina, entendeu? Então, sempre antes de começar um dia de trabalho, é bom o soldador ou maçariqueiro verificar as condições do bico e, se for o caso, trocar o bico mesmo por um bico novo sem entupimento. Claro, O limpador. Usa-se também limpar o bico com a agulheira, Walter, ou não se usa fazer isso daí? Não, usar o limpador de bico também é constante, até seria, vamos dizer assim, uma maneira
de prevenir os acidentes. Primeiro, analisar a condição da máquina, a condição do bico e a condição de se trabalhar com esse bico. Porque às vezes o pessoal não se tem muito pelo detalhe também de número de bico e pressão do gás no cilindro, pressão de gás no regulador. Quase que normalmente não se faz essa regulagem quando se trata de corte de espessura de chapa. Se a gente recorrer... Pega o bico que tem Isso, e regula o gás na hora, do jeito que ele... Nem regula o gás, ele troca o número do bico e usa a mesma regulagem do gás do bico anterior. Isso também pode provocar um retrocesso de chama para a máquina. Isso que você está falando, Walter. Eu já observei muito em casos de clientes que solicitam a nossa assistência e quando você chega no local ele não está conseguindo fazer o corte e quando você vai ver ele não está observando os parâmetros. Bico menor. Aí o que normalmente eu faço? Eu que também não sou um maçariqueiro, não sou um soldador, mas simplesmente eu vou na recomendação do fabricante, que toda tabela de bico de corte ela tem aquela recomendação do fabricante, eu ajusto ali na hora e dá certo. Já aconteceu isso comigo várias vezes e isso que você observou é bem fato. Bom, pessoal, é isso aí. A nossa intenção é demonstrar que tem como evitar essa circunstância aqui, tá certo? Porque ninguém, independente de dar garantia ou não dar garantia, eu acho que ninguém quer passar um sustinho desse aqui. O que a gente recomenda também e deixa o cliente bem ciente, que o maçarico é uma máquina com 3 canos, 3 registros no caso, com a alavanca do jato de corte, nada vai acontecer de fazer voltar gás para dentro da máquina queimando quando não tem algum problema no bico. Isso só acontece quando o bico entope, quando trabalha muito próximo da chapa, fazendo com que essa chama não saia de dentro do maçarico. Aí há o retrocesso e nesse caso aqui a queima foi muito grande, porque até a cor do latão da cabeça do maçarico ficou escura. Isso quer dizer, muita chama queimando ali dentro antes da explosão. Tá certo, Valtão. Obrigado. Deixa só uma dúvida minha agora, que tem uma coisa que uns falam que outros já tive treinamento já que um cara afirmava uma coisa e o outro afirmava outra em relação à mesma coisa, que é o quê? O aperto do bico. Qual que é o ponto certo do aperto do bico? Porque o bico, acho que, acredito eu, não pode ficar frouxo. Não. E não sei também se é ideal apertar ele até sair água. Qual que é a sua recomendação? Não, o aperto tem que ter com uma pressão boa. Por quê? Porque o bico ele tem 2 assentos dentro da cabeça. Se você deixar ele meio solto, vai criar uma entrada de ar estranha, fazendo com que haja um vácuo dentro dessa cabeça. E essa situação provoca também um retrocesso de chama dentro da máquina. Recomenda-se, coloca-se o bico, aperta um pouquinho a porca, vira com a mão o bico de corte, depois travando a caneta entre as pernas e uma chave, fazendo com que esse bico fique fixo, sem ter problema de entrada de ar estranha. Positivo, então, Walter. Obrigado pelas suas recomendações aí. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Tchau, tchau.